No meu vídeo sobre fofoca no trabalho, eu recebi um comentário de uma pessoa muito querida, meu tio Eduardo. Um beijo, meu tio pro senhor. É, E naquela situação, eu expliquei no vídeo que a empresa, na época de Taylor, controlava a fofoca no ambiente de trabalho, porque essa fofoca estava diminuindo a produtividade. Então, você tinha uma fábrica de mulheres, elas falavam muito durante o trabalho. O que é que eles fizeram? Separaram elas e deram um intervalo para que elas relaxassem e colocassem o assunto em dia. Tudo isso de forma matematizada. E aí o Titio fez um comentário bem interessante, né? Um paralelo com o que está se fazendo hoje nas escolas, que é a proibição dos celulares. Eu sou professor do ensino básico, então eu sou favorável a essa lei. De fato, os alunos do ensino médio, ensino básico, já não estavam mais prestando atenção na aula por conta do celular. Tem vários estudos que mostram aí que os celulares causam ansiedade, depressão, insônia, déficit de atenção. Então, isso de fato deve ser feito nas escolas. Aí meu tio Eduardo complementa. Bom, e o uso do celular durante o expediente do trabalho, né? Acredito que as empresas poderiam deixar um lugar na entrada para que os colaboradores deixassem os celulares e, na hora do almoço, retiravam e devolveriam no final do almoço. Então, não iria usar durante o expediente, somente no intervalo do almoço. Aí ele pergunta a minha opinião sobre isso. Olha só, nem na escola funciona exatamente assim. Por quê? É, Agora, onde eu vou lecionar, vai ser assim. O aluno pode levar o celular, mas ele tem que deixar o celular desligado e não fica guardado na escola, tá? Por quê? Porque se a escola guarda no armário o celular dos alunos, qualquer parte que seja, a escola que está assumindo a responsabilidade pelo aquele aparelho. E se o aparelho for perdido, por algum motivo? E se o aparelho for danificado? A escola vai ter que ressarcir o aluno? E o aluno pode chegar com o aparelho já danificado, entregar lá, depois, quando ele for tirar, olha, vocês danificaram meu aparelho. Como é que a escola vai ter como provar que o aparelho estava danificado antes? Então, por conta desse problema, desse risco, a organização escola, mesmo para alunos do ensino básico, ela não fica com os aparelhos. Nem o professor pode nem tocar no aparelho do aluno. A responsabilidade de desligar o celular é do aluno. Agora, se o professor vê que o aluno está utilizando o celular na hora de aula, ele vai lá dar uma advertência. Aí tem vários níveis de advertência, não vou entrar aqui no mérito. E também tem uma grande discussão se o aluno pode utilizar o celular somente durante as aulas ou em qualquer momento, inclusive nos intervalos, para pagar, por exemplo, o lanche, para fazer um Pix. Isso é uma grande discussão, vai ser colocado em prática para ver se vai funcionar ou não, tá? Mas, pegando esse exemplo, quando a gente traz para a realidade de uma empresa, o mesmo problema pode acontecer. Porque a empresa vai ficar responsável pelos celulares dos trabalhadores, mas eles não podem acusar os trabalhadores de alguma coisa nesse sentido. Aliás, os trabalhadores não podem acusar a empresa de negligência com a guarda desse celular. Então perceba que é uma atitude de muito risco para a empresa. Aí vai depender da análise de risco-benefício. Por quê? Qual é o benefício? Em tese, você tirar o celular no momento de trabalho, você aumenta a produtividade, mas o risco é que você pode receber processos. E aí vai variar muito de empresa para empresa. Até porque, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de pessoas de maior de idade. Então é diferente, por exemplo, dos alunos. Essa lei nas escolas, ela não vale para o ensino superior. Porque se você é maior de idade, pressupõe que você é responsável por si mesmo. Então, se você vai trabalhar numa empresa e sua produtividade cai porque você não consegue manter o foco, você pode ser demitido por isso, já que a empresa, em tese, tem que fazer análise de produtividade do funcionário. Se ela vê que você não está sendo um funcionário produtivo, ela vai te demitir. Então você assume o risco também de usar ou não o celular no ambiente de trabalho de forma exagerada ou não, tá bom? Isso é importante. Agora a pergunta do meu tio foi o seguinte: as empresas podem fazer isso? De acordo com a lei brasileira, ela pode. A empresa pode estabelecer uma norma de que o funcionário não deve usar o celular durante o ambiente de trabalho. Ah, mas isso não fere a liberdade do funcionário? Não, porque ele foi livre para trabalhar naquela empresa. Então, se ele achar que aquela norma não é legal, que está tirando a liberdade dele, é só ele pedir demissão e arcar com as consequências disso. Tá? Então, a empresa ela pode fazer isso conforme a lei e, conforme a minha opinião, também ela aliás, deve ser permitido para ela fazer isso. Porque alguém pode pensar, ah, não, porque fere o trabalhador é vítima e tudo mais, e então a empresa não deve ter essa discricionalidade, não poderia fazer isso. Seria um argumento para mim falho,
porque a empresa ela deve ter essa liberdade laboral e já tem vários estudos que mostram quanto maior a liberdade laboral de um país, mais desenvolvido ele é. Porque se você tem o Estado intervindo menos nas relações de trabalho, significa que você tem um maior conjunto de possibilidades de relações sinérgicas entre empregados e patrões, empregados e empregadores. E aí esse livro explica isso, tá? Quando o Estado intervém, se você tem um conjunto de interesses dos empregados com interesse dos patrões e um subconjunto onde esses interesses eles possuem um benefício, um co-benefício, quando você coloca um terceiro elemento que é o Estado, você diminui esse subconjunto. Portanto, você acaba desenvolvendo menos a sociedade. Então, as empresas deveriam sim ter a liberdade de fazer isso, como tem no Brasil. Alguém poderia dizer que não, mas deveria sim. Agora, a última questão é a seguinte: as empresas devem fazer isso? Aí depende, como eu falei, da análise de risco do gestor. Porque existem prós e contras, tá? Então, no Brasil é um pouco mais complicado, porque no Brasil você não tem essa noção de que a relação entre empregador e empregado é uma relação de co-benefício. Não, tende a olhar a justiça brasileira a sempre o trabalhador como vítima, uma ideia que vem lá do marxismo e que não se sustenta na realidade quando a gente analisa vários dados, ponderando ali o perfil de risco financeiro, não vou entrar nesse mérito, mas você tem casos no Brasil, por exemplo, de um trabalhador que ele estava trabalhando EAD, ele sofreu um acidente ele alega, né, que sofreu um acidente durante o trabalho e processou a empresa por não ter fornecido uma cadeira ergométrica. E ele ganhou na justiça. Então, para a empresa assumir essa possibilidade de proibir o uso de celular no Brasil, é mais arriscado que nos Estados Unidos. Porque a palavra do trabalhador é muito mais levada em conta no Brasil do que nos Estados Unidos. Será que isso é bom ou ruim? Aí vai a critério de vocês. Mas eu acho que isso dá. Porque assim, é muito fácil quando você é trabalhador, você se colocar no lugar, o meu empregador sempre me explora ou algo parecido. Mas, se você se colocar no lugar do empregador, você vê que tem muitas situações que são complicadas. Do trabalhador ali que rouba o caixa da empresa, tem o Taylor no livro dele, a Administração Científica, ele mostra vários casos de trabalhadores destruindo a máquina, em tese, eles acreditavam que a máquina estava tirando os empregos, uma coisa também que foi descartada. Então, como no Brasil a justiça tende a ser mais pró-trabalho, as leis trabalhistas são muito maiores, são muito mais robustas aqui e dificulta, por exemplo, tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico por que o 13º salário aumenta o desemprego, isso é uma coisa bem consolidada na economia. Aliás, tende a aumentar, tá? Algumas situações ela não necessariamente aumenta, mas quando ela está acima do preço de equilíbrio de mercado do salário, o, o salário mínimo, perdão, o salário mínimo ele aumenta o desemprego. Então, eu acho que essa decisão da empresa proibir ou não o uso do celular vai depender da análise de risco, vai depender de que setor ela atua. Uma empresa que trabalha com tecnologias, provavelmente os atendentes precisam estar conectados ao celular, então para ela nem seria tão produtivo fazer isso. Para outras empresas que o trabalho seja mais braçal, talvez seria mais produtivo, mas vai depender sempre do perfil de risco, levando em consideração a jurisprudência que se tem no país. Nos Estados Unidos é menos arriscada do que no Brasil, ok? É isso.